Olá Zion Church, você chegou aqui à terceira parte da mensagem de pregações do Dr. Vishal Mangalwadi na nossa igreja sobre a igreja como sendo árvore da vida para a cura das nações. A primeira e a segunda parte são fundamentais para que você venha compreender aquilo que ele está ministrando na terceira parte. Vale lembrar que o Dr. Vishal Mangalwadi há mais de 30 anos tem estudado como sociedades e culturas são estabelecidas em cima de princípios bíblicos e dessa vez ele nos traz uma abertura para olharmos alguns milagres que Jesus realizou curando os enfermos, mas como isso carrega também uma mensagem profética de cura para as nações e não somente para pessoas individuais. É uma mensagem poderosa que vai te inspirar a fazer a diferença onde quer que você esteja localizado. Abra o seu coração, pegue seu caderno, anote bastante e que Deus te abençoe. In 1517, on October 31st, 1517, em 31 de outubro, Martin Luther nailed 95 theses on the castle church of the city of Wittenberg. lá Martinho Lutero então pregou as 95 teses na igreja no castelo ali em Wittenberg na Alemanha. He pointed out that the church, the medieval church, is wrong in many of its beliefs and practices. Ele apontou que a igreja medieval ela estava errada em muitas das suas crenças e práticas. His 95 theses began the Reformation. E essas 95 teses então começaram o processo da reforma. It changed history. Isso mudou a história. And today, in these 4 services, E hoje nesses 4 cultos I'm presenting a simple thesis eu estou apresentando então essa tese simples which is radical. que é radical. Our text is Revelation 22 verse 2. E o nosso texto base então é Apocalipse 22 no versículo 2. John is having the vision of new heaven and new earth. João está tendo a visão do novo céu e da nova terra. And in chapter 22, which is the last chapter of the Bible, E aí então no capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia, maybe should I take this off? Is this creating double? let's go with this one. Okay, so I'll take this off. Sorry. In this last chapter 22, E aí então nesse último capítulo 22, he says, "Then I saw a river ele of diz, life então eu vi um rio de vida flowing from the throne of God, from the altar." fluindo do trono de Deus do altar. And on both sides of the river are the tree of life. E nos dois lados desse rio havia a árvore da vida. And the tree of life brings forth fruit 12 times a year. E a árvore da vida então traz fruto 12 vezes por ano. And the leaves of the tree are for the healing of the E nations. as folhas dessa árvore então são para a cura das nações. So the thesis that I'm proposing in these 4 sermons Então a tese que eu estou propondo aqui ao longo desses 4 cultos com is vocês that hoje you are the tree of é life que vocês são a árvore da vida for the healing of the nations. para então a cura das nações. Now that's radical thesis Então essa é uma tese muito radical, because the many Christians who think porque existem muitos cristãos que pensam that the New Jerusalem will come down like a gigantic UFO. que a Nova Jerusalém vai vir um dia descendo do céu como se fosse um OVNI gigante. And there will be the river of life there. E aí, então dali haverá então o rio da And vida the tree of life in the paradise. e a árvore da vida no paraíso. And as we eat of the fruit of the tree of life, we will have eternal E life. enquanto nós comemos do fruto da árvore da vida, então nós vamos ter a vida So eterna. that has become the popular belief system. E esse então tem se tornado o sistema de crenças popularmente acreditado. And I'm proposing, no, you are the tree of life E o que eu estou propondo é que não, na verdade você é a árvore da for vida the healing of the nations. para então a cura das nações. So in the first sermon at 11 o'clock service, Então no primeiro culto, lá no culto das 11 horas, we looked at what is the tree of life. nós entendemos o que é a árvore da vida. And I presented the thesis that John is not inspired by Genesis 3. E então eu apresentei a hipótese então de que João não é inspirado lá em Apocalipse com base em Gênesis 3. His vision of the tree of life comes from Ezekiel 47, Na verdade, a visão dele da árvore da vida vem de Ezequiel 47, where Ezekiel sees the river coming from
from the altar, onde Ezequiel vê esse rio que está saindo ali do altar, from the temple, a partir do templo, and it becomes bigger and bigger and deeper and broader. e ele vai se tornando maior e maior e maior e mais amplo. It transforms a marshlands into fresh water. Ele transforma os lugares onde a água não é água parada em água fresca. Salt sea into freshwater sea. Água salgada em água doce. The deserts are transformed. Os desertos são transformados por esse rio. And on the both side of the river, Ezekiel says there is tree. E Ezequiel diz então que nos dois lados desse rio existe uma árvore bearing fruit. dando fruto. And the leaves are for the healing. E as folhas dessa árvore são para a cura. That's the vision that is inspiring John. Então essa é a visão que está inspirando João. We looked through several verses in the book of Proverbs. E nós olhamos também por vários ali versículos no livro de Provérbios. Proverbs 3 says, wisdom, verse 18, is the tree of life. Provérbios 3:18 diz: a sabedoria é a árvore da vida. We are to take hold of wisdom. That's the tree of Nós life. temos que tomar posse da sabedoria, essa é a árvore da vida. Jesus is the one in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Jesus é aquele que estão escondidas nele todos os tesouros e conhecimentos. We looked at Isaiah in Proverbs 13 and Proverbs 11. Nós olhamos para Provérbios 13, Provérbios 11. That tree of life is the fruit of the righteous is the tree of life. Que a árvore da justiça então é esse fruto da justiça, da retidão é a árvore da vida. Proverbs 18 that the soothing tongue is the tree of life. E Provérbios 18 então que a língua benigna é a árvore da vida. Psalm 1 Salmos 1, that a man who delights in the law of the Lord, que o homem que se deleita na lei do Senhor, he is like a tree planted by the sides of the water. ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. He bears the fruit and his leaf does not wither. Ele dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. We looked at John 15. Nós olhamos também para João 15. That Jesus says, I have chosen you, you didn't choose me. Que Jesus disse: eu quem escolhi vocês, vocês não me I escolheram. chose you to bear fruit. Eu escolhi vocês para que deem frutos. Fruit that will E last, frutos que permanecem, not rot. não que estragam. I'm the vine. Eu sou a vinha. If you abide in me. Se você habitar em mim. So we looked at the concept of the river of life. Então nós olhamos para o conceito do rio da vida. In John 4 to the Samaritan woman. Lá em João 4, Jesus falando com a mulher In samaritana. John 7 in the temple. Em João 7 no templo. Jesus says, if you believe in me, Jesus diz: se creres em mim, if you drink the water that I will give se you, beberes da água que eu te darei, this will become rivers of living water flowing from your belly. isso vai se tornar então rios de águas vivas que vão fluir do seu interior. So the water of life Então a água da vida flows from the throne of God. ela flui do trono de Deus. And if you have accepted Jesus as your Lord, your Savior, E se você já aceitou Jesus como seu Senhor, seu Salvador, your heart is His throne. o seu coração é o trono dele. And the river of life is to flow from your heart. E o rio de águas vivas então é para fluir do seu coração. And you are the tree of E life você é a árvore da that vida, has to bring God's wisdom, God's word, que tem que trazer which então gives life. a sabedoria e a palavra de Deus que traz vida. Eternal life doesn't come from eating a fruit in paradise. A vida eterna não vem quando você come um fruto lá no paraíso. You have to eat the bread that was broken on the tree of Calvary if you want life. Você precisa comer do pão que foi partido no madeiro do Calvário para então ter a vida It is eterna. the blood that was shed on Calvary that gives life. É o sangue derramado no Calvário para que então te traga a vida If you do eterna. not have eternal life, you're not going to enter paradise. Se você não tem a vida eterna, você já não vai entrar no paraíso. So we covered all of that, and I'd recommend that you listen to those sermons. Nós cobrimos tudo isso e eu recomendo que você venha ouvir o culto das 11 e também das 3. But if you are the tree of life, Mas se você é a árvore da vida, how do you bring healing to the nations? como que você pode então trazer cura para as nações? We were applying these truths
in both the two services that are over. Nós estamos aplicando essas verdades nesses últimos 2 cultos que já acabaram. We looked at what exactly happened as a result of the Reformation. Nós olhamos para aquilo que aconteceu como resultado direto da reforma. In those 95 theses, Luther is opposing the Pope and the Bishop and the Church. Quando ali naquelas 95 teses, Lutero está se opondo diretamente à igreja, ao bispo e ao papa. He is exposing the religious corruption. Ele está expondo a corrupção religiosa. When the church is selling indulgences, na qual então a igreja está vendendo indulgências, which is certificate of forgiveness. Que são certificados de perdão. You buy these certificates. Você compra esses certificados. You won't have to stay in purgatory. You will go to heaven. E aí você então não precisa ir por purgatório, você pode ir para os céus. You can also buy indulgences for your mother or your grandfather. Você também podia comprar na época indulgências para o seu pai, para sua avó. The church is exploiting the sheep over whom Luther is a shepherd. A igreja está naquela época explorando a ovelha que é pastoreada por Lutero. So he stands up against the church. Então ele se posiciona contra a igreja to protect his sheep. Para proteger o seu rebanho. But he has to educate the sheep. Mas ele tem que educar o rebanho. How exactly do you find forgiveness of sin? De como então você deve encontrar o perdão dos pecados? How are you saved? Como você é salvo? It's by God's grace. Through faith. É através da graça de Deus pela fé. Through repentance. Pelo arrependimento. So these are the theological fights that begin on the Reformation. Então essas são as lutas teológicas que começam na época da reforma. But these are not just theological fights. Mas não são apenas lutas teológicas. They change nations, they change history. Se eles mudaram as nações, eles mudaram a história. We asked in the previous 3 o'clock service. No culto das 3 horas nós fizemos uma pergunta. That does God care for the nations or does he care for souls? Será que Deus se importa com as nações ou ele se importa com almas? And we said that kingdom of Satan is imperialism, Babylon. E nós dissemos que o reino de Satanás então é o imperialismo babilônico. British imperialism or Portuguese imperialism. Imperialismo britânico, imperialismo português. Other Roman imperialism or Greek imperialism. Imperialismo romano, imperialismo grego. Or Spanish imperialism. Ou mesmo imperialismo espanhol. God breaks Babel, the Tower of Babel, imperialism. Deus quebra a torre de Babel e o imperialismo deles. In order to create nations. Para então criar o conceito de nações. He calls Abraham. Ele chama Abraão. Not just to take his soul to heaven. Não somente para levar a alma de Abraão para os céus. Abraham, you follow me. Mas ele falou: Abraão, segue-me. Eu vou te abençoar. I will make you a great nation. Farei de ti uma grande nação. Because through you, porque através de vocês, I want to bless all the nations. Através de você eu quero abençoar todas as nações. Bless India. Eu quero abençoar a Índia. I want to bless Venezuela. Eu quero abençoar a Venezuela. And Cuba. E a Cuba. And Brazil. E Brasil. So God cares for the nations. Então Deus se importa sim com as nações. Why? Because Father has given to his Son. E por quê? Porque Deus deu ao seu filho not just tons of souls, não somente dezenas de almas, but nations. Mas também nações. That's Psalm 2. Psalm 2. Isso está lá em Salmos 2. The Father says to the Son, o pai diz ao filho: ask of me, peça de mim, and I will make nations your inheritance. E eu te darei as nações por herança. Ends of the earth your possession. Os confins da terra como sua posse. And you will rule over them with an iron scepter. E você então vai reinar sobre elas. So we saw that Reformation begins in 1517. Então nós vemos então a reforma começando em 1517. Reformation climaxes in 1648. Mas em 1648 é que a reforma atinge o seu clímax. In Westphalia, lá em Westfália, which is northwest Germany, que é no noroeste da Alemanha. That's where Europe begins to be delivered from imperialism. É aí então que a Europa começa a ser liberta do imperialismo. And Holland and Switzerland become the first 2 nations in Europe. E a Holanda e a Suíça se tornam as primeiras 2 nações europeias. That are built on the biblical Jewish idea of nation, not Greek idea of empire. Que são construídas então sobre o entendimento judaico bíblico sobre o que é uma nação e não sobre o entendimento grego de império. And so Reformation is a reforms history. Então a reforma ela vem reformar a história, bringing an end
gradually to imperialism gradualmente colocando um fim no imperialismo and creating e nations, criando nações, and then turning them into great nations, e então transformando elas em grandes which nações, we will discuss in this service. que a gente vai discutir isso nesse culto. How did the church begin to transform nations into great nations? Sobre como que a igreja começou a transformar nações em grandes nações. So the second service was asking Então o segundo culto nós estávamos that perguntando: does God care for the souls or does he care for the nations? será que Deus se importa só por almas ou Ele se importa também por nações? Jesus sends his disciples to go into all the earth, to all the nations, Jesus envia os seus discípulos para irem por toda a terra, por todas as to nações, disciple nations, para discipular nações. because blessing nations was the reason why Israel was called to be a nation. Porque então abençoar as outras nações é a razão pela qual Israel foi chamado como uma nação. In this session, E nessa sessão I want to raise the question: eu quero fazer uma pergunta: was Jesus healing individuals or was he healing nations? será que Jesus estava curando apenas indivíduos ou Ele estava curando também nações? We looked at Isaiah, Quando nós olhamos para Isaías 53 verse 5. Isaías 53 versículo 5, By his wounds we are healed. por suas pisaduras somos curados. Who is this we Quem that é? Isaiah is talking about? Quem é esse nós fomos aí que Isaías está falando? And I presented my thesis that in Isaiah's mind, he is not talking about individuals healing. E eu apresentei aqui a minha tese de que na mentalidade de Isaías ele não estava se referindo ao indivíduo, à cura do He's indivíduo. talking about the healing of the nations. Ele está falando na verdade sobre a cura das nações. If our pastors and healers don't understand that, Se os nossos pastores e aqueles que ministram curas não entenderem isso, that is because they don't understand Isaiah's worldview. é porque então eles não entendem a cosmovisão de Isaías. They don't read Isaiah to change their worldview. Eles não leem Isaías para que a sua cosmovisão seja transformada. They impose American individualism upon Isaiah. Eles na verdade impõem o individualismo americano sobre Isaías. And we talked about how the Bible made the West strong civilization. E nós falamos também sobre como a Bíblia transformou todo o Ocidente como uma civilização forte, Because the Bible emphasizes the significance of an individual. porque a Bíblia enfatiza o significado de um indivíduo. God calls an Abraham. Deus chama Abraão: You walk with me. você anda comigo, Let's be friends. vamos ser amigos. An individual is important. Então um ponto ali, um parceiro individualista. But that individual is important Mas esse parceiro individualista, because through him God wants to build a great nation. é através dele que Deus quer construir uma grande And nação. God wants to bless all the E nations. Deus então através dele quer abençoar todas as So we nações. saw how biblical individualism is different than American Então individualism. no culto passado nós vimos como que o individualismo bíblico é diferente do individualismo americano. So I have said it very strongly, very clearly, Então eu falei de uma forma muito veemente, muito that clara, the great healer and great preachers that come from America, que os grandes pregadores e aqueles que ministram cura vindo lá dos Estados Unidos, they corrupt the Bible eles acabaram corrompendo a when they Bíblia don't see the simple fact quando eles não veem o simples fato that the word heal and healing appears in Isaiah many times, que a palavra cura e curando aparece em Isaías várias e várias vezes, and every single time, e todas as vezes, except once, exceto uma, the word heal and healing is used for the nation. a palavra cura e o verbo curar é usado no sentido de nações. I won't go into those details. Eu não vou entrar nesses detalhes. Some of them are there in this book, Truth and Transformation, Parte disso que eu estou falando está no meu livro aqui, Verdade e which Transformação, is available in que Portuguese. já está disponível em português. The question is, if the wounds of the Messiah are for the healing of the nation, A pergunta é se as feridas do Messias são para então a cura das nações. was Jesus healing individuals or was he healing nations? Será que Jesus estava curando indivíduos ou estava curando nações? Now, I discuss this question in detail in this book. Também nesse livro eu discuto essa questão aqui em bastante I detalhe. look at many of his healing miracles. E eu olho para muitos dos milagres de cura de But Jesus. because I want to go into application more today, Mas porque hoje eu quero
entrar com vocês mais na prática, I would look only at 2 of his healing miracles. eu vou olhar para 2 milagres que Jesus fez. That also briefly, E de uma forma bem rápida, so that you are able to see para que você então possa ver that when you read the gospel, que quando você lê o evangelho, you think that he is healing an individual, você pensa que ele está curando o indivíduo, whereas in reality the gospel is telling us that he was healing the nation. mas na verdade o evangelho está nos dizendo que ele estava curando uma nação. Let's look at John chapter 9. Vamos olhar aqui para João no capítulo 9, It says, John chapter e 9, diz o seguinte, that as Jesus went along, verse 1, é que no versículo 1, e passando Jesus, he saw a man ele viu um blind homem from birth. cego de nascença, His disciples asked him, e os seus discípulos lhe perguntaram, Rabbi, Rabi, who sinned, quem pecou? this man or his parents, that Esse he ou was seus born pais, blind? para que nascesse cego? Is he a sinner? Ele é pecador? Yes. Sim, But his blindness is not a result of sin. mas a sua cegueira não é resultado de His pecado. sin or his parents' sin. O seu pecado é pecado dos pais. You can say it's a result of Adam and Eve's sin, Você pode dizer que é um resultado de Adão e Eva, but that's not the question disciples are asking. mas não é isso que os discípulos estão perguntando. Who sinned, Quem pecou? this man or his parents, Esse homem ou os pais dele? that he was born blind? Para que então ele nascesse cego? Jesus E says, Jesus responde, neither this man nem ele pecou, nor his parents sinned nem seus pais pecaram, to cause his blind birth. para causar então um nascimento cego. They are sinners, Existem pecadores, but he was born blind mas ele foi nascido so cego, that the works of God might be displayed in him. para que então as obras de Deus se manifestassem nele. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Night is coming A noite vem when no one can work. quando ninguém mais pode While I'm in trabalhar. the world, Enquanto eu estou no mundo, I am the light of the world. sou a luz do mundo. After saying this, Tendo dito isso, he spit on the ground, ele cospe na terra made mud, e fez lama, put his on the man's eyes. coloca sobre os olhos do homem. Verse 7, E aí no versículo 7, and go, Jesus told him, e ele disse, então vai, wash in the pool of Siloam. lava-te no tanque de Siloé. He went, washed, Ele foi, lavou-se, came home seeing, voltou para casa vendo, and he got into trouble. e ele se meteu numa encrenca. People reported to the priests, rabbis, religious leadership. As pessoas então denunciaram aquilo para os líderes religiosos e para os rabis, A trial began. e aí um julgamento começa. Is he really blind? Ele era de verdade cego? Did he really heal you like this? Ele realmente te curou dessa maneira? They didn't believe his testimony. Eles não acreditaram no testemunho daquele homem. So they called his parents. Então eles chamam os pais daquele homem. Parents got into trouble with fear and trembling. E aí então os pais se metem na mesma encrenca agora, estão com medo e Is tremendo. this your son? Esse aqui é teu filho? Was he born blind? Ele nasceu cego. How does he see now? Como que ele enxerga agora? Well, we know he's our son. We know he was born Ele blind. falou, eu sei que ele é meu filho, eu sei que ele nasceu cego. Well, we don't really know, or we are too timid to tell you O que a gente não sabe muito bem, ou a gente tem medo de dizer para você, who healed him, how he was é healed. quem curou ele e como ele foi curado. He is an adult, ask him. Ele é adulto, pergunta para He ele. can speak for himself. Ele pode falar por si só. Then he gets into an argument with the religious leaders. Então ele entra numa discussão com os líderes religiosos. This man is a sinner who healed you. Esse homem é um pecador que te curou. Why? Because he did his work as a physician on Sabbath. E por quê? Ele fez o seu trabalho como um médico no sábado. He spit on the ground, he made mud. Ele cuspiu no chão e fez dali lama. And he made you break Sabbath by going and washing in the pool of E ele Siloam. causou com que você então quebrasse o sábado, então ao ir e se lavar no tanque de Siloé. Did Jesus have to spit on the mud and ground, make some mud, put it on his eyes in order to heal him? Será que Jesus precisava mesmo cuspir, fazer um pouco de lama, colocar nos olhos para então curá-lo? Obviously not. Claro que não. Why did he do that? E por que ele fez isso? Did he forget that this is Sabbath? Você esqueceu que isso aqui é sábado? No, in Jerusalem, you can forget whether it's Tuesday or Thursday. You don't forget if it's Sabbath. Em Jerusalém, dá até para você esquecer que é terça, que é quarta, mas que é sábado, nunca esquece. So why did Jesus do that? Então por que Jesus fez isso?
Not only did that man get into trouble, his parents get into trouble. Não somente aquele homem se meteu numa confusão, os seus pais também. In chapter 10 we read that Jews pick up stone to kill Jesus E aí no capítulo 10 a gente vê que os judeus já estavam pegando em pedras para matar Jesus, because he worked as a physician on Sabbath. porque ele trabalhou como um médico no sábado. Who is blind? Quem está cego? The chapter concludes O capítulo aqui conclui in verse 39. no versículo 39. 39. Jesus said, Jesus diz: "For judgment I have come into this world, para o julgamento, para o juízo eu vim para este mundo, so that the blind will see, a fim de que os que não veem vejam, and those who see will become blind." e os que vejam sejam cegos. Some Pharisees who were with him heard him say this E aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, and asked, "What? eles disseram: o quê? Are we blind too?" Também nós somos cegos? Jesus said, Jesus lhes disse: "If you were blind, se fosseis cegos, you would not be guilty of sin. não teríeis pecado. But now that you claim that you see, Mas como agora dizeis que veem, your guilt remains." então a sua culpa permanece. So the question in the beginning of the chapter is, Então a pergunta no começo do capítulo é: who sinned? quem pecou? Did he or did his parents? Esse homem ou seus pais? What is the answer? E qual é a resposta? You are sinners. Vocês são pecadores. This man is Esse homem, hurting. I'm sorry. This man is hurting. Esse homem, ele está com dor, está sofrendo. He is blind. Ele é cego. Does he have to be a beggar? Será que ele precisa ser um pedinte? He's a beggar because you are blind. Ele é pedinte, então ele pede esmola porque então vocês são That you cegos. don't see that he is a precious individual. Ao ponto de não verem que ele é um indivíduo precioso. Why does he exist? Por que ele existe? Why do you exist? Porque você existe. You exist for the glory of God. Você existe para a glória de Deus. He exists for the glory of God. Ele existe para a glória de Deus. He was born this way so that the works of God might be made manifest in him. E ele nasceu dessa maneira para que então as obras de Deus se manifestassem nele. He was blind. Ele era cego. You are blind. Vocês são cegos. You can't see how precious this person is. Vocês não podem ver quão preciosa essa pessoa é. You are the religious leaders, you are the community leaders. Vocês são os líderes religiosos, os líderes comunitários. If you took care of a man like him, Se você tomar conta de um homem como esse, he would not be a beggar. ele não seria um pedinte. He could be a great musician, Ele seria um grande músico, great poet, um grande great poeta, singer, um grande cantor, great storyteller. um grande contador de There are histórias. plenty of things a blind person can do. Várias coisas que uma pessoa cega poderia fazer. If his society would care Se a sociedade ao menos se for importasse every little child who is born blind or sick or weak, por todos aqueles bebês que nascessem cegos ou doentes ou fracos. it's the eyes of the nation that have to be opened. São os olhos das nações que precisam ser abertos. That's what Jesus is doing in spitting on the ground, making mud, putting it on his eyes. É isso que Jesus está fazendo ao cuspir no chão, fazer uma lama e colocar sobre os olhos dele. I have to leave it there, move to chapter Eu 11. preciso fazer uma pausa aí e pular para o capítulo 11. That is raising of the Lazarus from the dead. E esse aqui é no momento em que Jesus ressuscita Lázaro dos mortos. Mary and Martha send word to Jesus. Maria e Marta então mandam um recado para Jesus. Your friend Lazarus, O seu amigo Lázaro, whom you love, aquele a quem você ama, is very sick. está muito doente. Please come. Por favor, venha. He doesn't come. Ele não vem. Lazarus begins to deteriorate. Lázaro então começa a se deteriorar. Sisters are anxious. E as irmãs estão ansiosas. They are wondering what's happening. Why isn't he coming? Eles estão se perguntando por que ele não está vindo, o que está acontecendo. Maybe he is quite selfish preacher. Talvez ele é um pregador bem egoísta. When he needs to eat good barbecue, he comes to Bethany. Quando ele precisa comer aquela carne gostosa, ele vem para Betânia.
We cook for him and for his A entourage. gente cozinha para ele, a gente cozinha para toda a equipe dele. When we need him, he isn't there. He doesn't show up. Agora, quando a gente precisa de Jesus, ele não está nem aí, nem aparece. Does Jesus love Mary and Martha? Does he love Lazarus? Será que Jesus ama Maria e Marta? Jesus ama Lázaro? Of course he does. Claro que sim. Then why does he let them cry? Então por que ele permite com que eles chorem? He's dead. Ele está morto. He's buried. Ele foi enterrado. They've been mourning for 4 days. Eles já estão ali em And luto then por he 4 shows dias. up. E é assim aí que ele aparece. See, the problem is not that Lazarus is dead. Então o problema não é que Lázaro morreu. The problem is that Israel is dead. O problema é que Israel está morto. In its trespasses and sins and blindness. Dentro das suas transgressões, dos seus pecados e It cegueira. is the nation that has to be resurrected. É a nação que precisa ser ressuscitada. As Ezekiel has prophesied in chapter 37. Assim como Ezequiel profetizou no capítulo That 37. this nation of dry bones Que essa nação de ossos secos have come back to life. precisa voltar à vida. So Jesus goes to the tomb Então Jesus vai à tumba and he asks e ele pede to remove the stone. para que a pedra seja removida. And Martha and Mary are upset. E Marta e Maria, elas estão chateadas. The disciples are not happy. Os discípulos não estão felizes. It's been 4 days. Já passaram-se 4 dias. The body is stinking. O corpo está fedendo. Jesus says to Mary, E Jesus diz a Maria, your brother will o rise. seu irmão se levantará. Oh yes, I know, on the day of Ah, resurrection sim, he will rise. eu sei, Jesus, no dia da ressurreição ele vai ressuscitar. I am the resurrection of the life E and aí the life. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. That's what Israel needs to see. É isso que Israel precisa ver. If the nation has to be resurrected, Se a nação precisa ser I am the ressurreta, resurrection. eu sou a ressurreição. Okay, with fear and trembling, reluctantly they remove the stone. Então, com muito medo, tremor e de uma forma relutante, eles foram lá remover a pedra. And then Jesus says, E aí Jesus diz, well, first of all, he prays. em primeiro lugar, ele ora. He never prays to heal anybody. E ele nunca tinha orado para curar ninguém. But this time he prays. Mas nesse momento The ele ora. Father, I know Ele fala, Pai, eu sei that you have heard me before I prayed. que o Senhor já me ouviu antes que eu orasse. But I say this for the sake of those standing here. Mas eu oro isso pelo bem daqueles que estão aqui ao meu redor. They're the ones who need to see that he is the resurrection and the life. Eles são os que precisam ver que ele é a ressurreição e a vida. He says, Lazarus, come out. Então ele fala, Lázaro, vem para fora. Peter is really upset. Pedro está bem triste. Feels like shaking up Jesus. É como se ele estivesse chacoalhando ali Jesus. I know you're emotionally moved, you're crying. E sabe, ele está ali emocionalmente tocado, ele está chorando. But you have to have enough sense that dead people don't hear. Mas olha, você precisa entender que os mortos, eles não escutam. When you're saying to a man who had been dead for 4 days, come out. E aí Jesus, você vem agora dizer para um homem que já está morto há 4 dias, agora mandando ele vir para fora? But before Peter could put some sense in Jesus, Mas antes mesmo de Pedro conseguir colocar um pouco de lógica em Jesus, he is terrified. ele já fica assustado. Because this dead body in coffin Porque is coming out of the grave. Esse corpo morto ali dentro de um caixão começa a sair para fora da tumba. Whose word is this that can say to a dead man, come out? Que palavra é essa que vem de alguém que pode dizer para um morto, vem para fora? Well, again, I have to drop the discussion. E mais uma vez eu preciso deixar essa discussão. But I do, if you have your Bibles, I do want you to turn to John 11. Mas se você tem sua Bíblia aí, abre comigo em João no capítulo From 11, verses 49 to 52. no versículo 49 ao 52. If Jesus was healing the nations, Se Jesus estava curando a nação, not just individuals, não somente indivíduos, then então, if the wounds of the Messiah are for the healing of the nations, se as feridas do Messias são então para a cura das nações, then did Jesus die for the nation or did he die for my soul? então será que Jesus morreu pela nação ou ele morreu pela minha alma? Verse 49. Versículo 49. Now Sanhedrin is meeting, the parliament is meeting. Então agora todo o sinédrio, todo o parlamento está reunido What to do with this guy? e eles estão se perguntando o que nós vamos fazer com esse cara.
Then one of them, the Então, leaders of Jews, deles, dos líderes ali dos judeus, named Caiaphas, who was high priest that year, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote he naquele ano, spoke up. ele lhe disse, You know nothing at all. vós nada sabeis, You do not realize vocês não consideram that it is better for you que é melhor para vocês that one man die for the people que homem morra pelo povo than that the whole nation e perish. que não pereça toda a nação. Verse 51. No versículo 51, Here is John, inspired by the Holy Spirit, aqui está João, inspirado pelo Espírito Santo, is making an editorial comment. e ele está fazendo um comentário editorial. Caiaphas did not say this on his own, E Caifás não disse isso de si mesmo, but as high priest that year, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, he prophesied profetizou that Jesus would die for the nation, que Jesus deveria morrer pela nação. but also for this, but not only for that nation. E não somente pela nação, Israel is not favorite. não é só Israel não é favorito. Israel is chosen to bless all the other nations. Israel então é escolhido para abençoar as outras So he nações, would die for the Jewish nation, para que então ele possa morrer pela but nação judaica, also for the scattered children of God, mas também para reunir em um to corpo bring them together. os filhos de Deus que To andavam make them dispersos, one. trazendo e fazendo All the só. nations will come into New Jerusalem. Todas as nações concorrerão para a Nova They Jerusalém. will walk in the light of the New Jerusalem. Elas andarão sob a luz da Nova They will Jerusalém. find healing E elas from the encontrarão leaves of the tree in New Jerusalem. Cura a partir das folhas das árvores da Nova Jerusalém. And later in the 8 o'clock service, E mais tarde no culto das 8 horas, we will discuss nós vamos discutir: whether the New Jerusalem is coming down like a UFO, será que a Nova Jerusalém vai vir dos céus como se fosse um OVNI? or if Zion is actually being built in Sao Paulo, Ou será que Sião está de fato sendo construída em São Paulo, in this earth. nessa terra? So we'll discuss that in the next session. Então- Let's leave it there. Então vamos deixar isso aí em pausa, no próximo culto a gente discute isso. What does it mean that Jesus would die for the nation? Mas o que significa que Jesus morreria pela nação? What does it mean that you are the tree of life that leaves are for the healing of the nation? O que significa então que você é a árvore da vida, então que leva à cura da nação? See, our theologians don't tell us what actually happened as a result of the Reformation. Sabe, os nossos teólogos, eles não falam o que de fato aconteceu como resultado da reforma. It is great historians who are telling São us os grandes historiadores que nos dizem that during the last 800 years or so, que nos últimos 800 anos ou mais ou during the menos, last millennium na actually, verdade no último milênio, the greatest Reformation, greatest revolution was the Reformation. que a grande revolução, a maior revolução da história do último milênio foi a reforma protestante. That's why we are celebrating the Reformation Sunday. É por isso que nós estamos celebrando hoje o Domingo da Reforma. There have been 5 great revolutions during the last 1,000 years. Nos últimos 1000 anos nós tivemos 5 grandes revoluções. The 5th great revolution was in Russia. A quinta grande revolução foi na Rússia, 1917, em 1917, when the communists took over Russia. quando os comunistas tomaram conta então da Rússia. A revolution is like a great earthquake, a social quake. A revolução é como se fosse um grande terremoto, é um terremoto When social. a great earthquake happens, there are aftershocks. Quando um grande terremoto acontece, existem eventos que são subsequentes. So what you're seeing in Venezuela Então o que você está vendo hoje na Venezuela, em Cuba and in other South American e countries, em outros países sul-americanos, these are after effects of the 1917 revolution in Russia. são efeitos subsequentes da revolução de 1917 na Rússia. What is happening in the critical race theory and neo-Marxism or social Marxism E aquilo que está acontecendo no marxismo cultural, no neomarxismo e também na teoria crítica de raça, what Sao Paulo Forum is trying to do to create violence and destabilization in South American countries o que o Foro de São Paulo então constrói para trazer violência e desestabilizar os países sul-americanos are after effects of what happened in 1917, the Marxist revolution that took over
Russia and destroyed Russia. São efeitos subsequentes daquilo que aconteceu em 1917, que tomou a Rússia e também destruiu a Rússia. Before Russian Revolution Antes da Revolução was Russa, the French Revolution, houve então a Revolução Francesa, which fought for equality, liberty, fraternity. que lutou então pela igualdade, liberdade e fraternidade, But became a reign of terror. mas se tornou então num reino de terror. It was the revolutionaries themselves who branded their governance as reign of terror. Foi, na verdade, os próprios revolucionários franceses que então nomearam o seu governo como um reino de terror. 10 years before the French Revolution 10 anos antes da Revolução Francesa, was the American Revolution houve então a Revolução Americana, that began in que 1775 começou em 1755 and succeeded in creating a free nation, a great nation, a prosperous nation. 1775 e sucedeu então em transformar uma grande, poderosa e próspera nação. 100 years before the American Revolution, E 100 anos antes então da Revolução Americana, in 1640s, em 1600, na década de 1640, was the English Civil War, foi então a Revolução, a Guerra Civil Inglesa, which was the fourth great que revolution. foi a quarta grande But revolução. the English Civil War and American Revolution Mas a Guerra Civil Inglesa e a Revolução were Americana after effects of the German Reformation, foram efeitos subsequentes da Reforma Alemã, which was the greatest revolution that created the modern world. que foi a maior revolução que criou, então originou o mundo I wish moderno. this was not a Sunday sermon but a Monday morning lecture in world history. E isso aqui não é somente um culto de domingo, é também uma aula de segunda-feira de manhã sobre a história do mundo. Then I will go into the details of explaining what these revolutions were E aí então eu vou entrar nos detalhes para poder, eu entraria nos detalhes para poder explicar o que seria cada uma dessas revoluções. and why E por que the German Revolution was the greatest revolution of the last 1,000 E years, por que então a Revolução Alemã ela é a maior revolução dos últimos which 1000 anos, created the greatest nations of the last 500 years. que originou então as maiores nações dos últimos 500 anos. It was a revolution that returned to the Word of God, Foi essa revolução que nos trouxe de volta para a palavra de that we Deus, must seek God's will, para que a gente venha buscar a we vontade de must Deus, study God's will, estudar a vontade de Deus and we must make sure that God's will is being done on e earth. também garantir que a vontade de Deus está sendo feita na terra. So in the 3 o'clock service, Então no culto das 3 horas, I mentioned eu mencionei that the Reformation destroyed imperialism que a reforma então destruiu o imperialismo and brought the Bible's idea of nation, e trouxe então a ideia bíblica de nação, a people governing themselves in their own language, in their territory. como sendo um povo que se governa dentro do seu próprio território, dentro da sua língua. Sovereign nations not colonized by Portugal or Spain or England or France. Nações que são soberanas e não colônias portuguesas, francesas ou espanholas. But these sovereign nations exist Mas essas nações soberanas existem to protect and defend the sovereignty of every individual. para proteger e defender a soberania de cada indivíduo. You are the ruler of Brazil. Vocês são os governantes do Brasil. The government exists to defend your right, protect your life, O governo existe para defender a sua vida, proteger a sua vida, provide the context prover o contexto in which you can blossom, your children can no blossom. qual você e seus filhos podem prosperar e crescer. This comes out of the Reformation. E esse conceito sai a partir da Reforma Protestante. How? Como? In 1520, Em 1520, Martin Luther wrote 3 books. Martinho Lutero escreveu 3 livros. The first book is called A Letter to Nobility, Christian Nobility of German Nation. O primeiro livro é chamado A Carta à Nobreza Cristã para uma Nação Alemã. The second book is called Babylonian Captivity. O segundo livro então é chamado O Cativeiro Babilônio. And the third is called A Treatise on Christian Liberty. E o terceiro é chamado Um Tratado sobre a Liberdade Cristã. When I went to study political science in the university in North India, E aí quando eu fui estudar ciência política lá na universidade no norte da Índia,
Our course began in ancient political theory, philosophy. O nosso curso começou estudando ali toda a filosofia da política, da teoria política antiga. And the first political thinker we studied was Plato. E o primeiro pensador político que nós estudamos foi Platão. He hated democracy. Ele odiava a democracia. His book is called The Republic. O seu livro é chamado A República. And he writes that the democracy is the worst of all political systems. E ele escreve então que a democracia é o pior de todos os sistemas He políticos. hated democracy Ele odiava a democracia because it was Athenian democracy that killed his mentor Socrates. porque foi então a democracia de Atenas que matou seu mentor Sócrates. It's mobocracy, rule of mob. Então foi como se fosse uma máfia. So Plato mentored Aristotle. Então Platão ele mentoreou Aristóteles. Plato taught that ideal republic should be ruled by philosopher king, not by silly voters. Então ele ensinou então que o governo deveria ser governado, liderado por um rei e não por eleitores que não têm instrução. So Aristotle E aí Aristóteles was invited by Prince Philip of Macedonia, ele foi convidado então pelo príncipe Filipe da Macedônia to train his son Alexander as a philosopher king. para treinar então o seu filho Alexandre para ser um rei filósofo. Alexander became one of the most ruthless tyrants in all of history. E Alexandre então se tornou um dos maiores tiranos de toda a nossa história. And he traveled all the way to India with philosophers. E ele viajou para a Índia então com filósofos junto com ele. I wish there was time to discuss their philosophies and their political E eu theory. gostaria que a gente tivesse mais tempo aqui para poder discutir as suas filosofias e teorias políticas. But I made the point Mas eu fiz aqui o ponto that our professors in India que os nossos professores na Índia are telling us that Plato condemned, all the great Greek thinkers condemned democracy. que então eles estão nos dizendo que Platão estava condenando e dizendo que os grandes pensadores gregos estavam condenando a democracia. And then they go on to tell us that democracy actually came from Greece. E depois eles vêm nos dizer que a democracia na verdade vem da Grécia. That didn't make sense. E isso para mim não fazia sentido. Then began the course in another semester on modern political theory. Então no próximo semestre nós começamos um curso sobre teoria política moderna. And the first political thinker we studied was Machiavelli. Então o primeiro pensador político que nós estudamos era Maquiavel. Machiavelli was an Italian diplomat Maquiavel era um diplomata italiano who was posted in many different states. que já tinha sido colocado ali representando a Itália em diferentes estados. And he realized when someone becomes a prince, E ele tinha percebido que quando alguém se tornava príncipe, there are many noblemen, but only one becomes a prince. que haviam muitos homens nobres, mas somente um se tornaria If you príncipe. become the president of Brazil, a lot of people want to kill you and throw you out. E se você se torna presidente do Brasil, muita gente quer te matar e te expulsar do cargo. So how does a man become the prince and how does he retain power? E como então um homem pode se tornar o príncipe, como que ele retém poder? Machiavelli begins his inquiry of how does one acquire power, how does one keep power, Então Maquiavel começa sua observação sobre como que alguém chega ao poder e mantém o poder, starting from Alexander the Great. começando analisando ali a vida de Alexandre o Grande. And he comes up to his day. E aí ele chega até os seus dias. And he tells you how to capture power, how to keep power. E aí ele te ensina como capturar o poder e como manter o poder. Politics is pursuit of power. E ele fala então que a política é a busca pelo poder. His book is published in 1532. Então o seu livro é publicado em 1532. 12 years before him, 12 anos antes de Maquiavel, Luther has published a treatise on Christian liberty. Lutero já havia publicado um tratado na liberdade cristã. Luther is still a Roman Catholic monk at that time. Até aquele momento, Lutero ainda permanece sendo um monge católico. And he dedicates his treatise to the Pope. E ele então dedica o seu tratado para o Papa. And he's very respectful towards the Pope. E ele é muito respeitoso em relação ao Papa. He's been teaching the book of Galatians in Wittenberg. E ele então está ali ensinando o livro de Gálatas lá em Wittenberg. Galatians is
Paul's fight for freedom. E Gálatas é ali a luta de Paulo pela liberdade. Galatians 5:1 says, Gálatas 5 no versículo 1 for diz freedom Christ has set you que free. para a liberdade Cristo vos libertou. Don't allow anyone to make you a slave. Não permita com que ninguém te escravize, Not even the Jewish believers who come from Jerusalem, nem mesmo os crentes judeus que estão vindo de Jerusalém, claiming the authority of Apostle James. clamando a autoridade do apóstolo Tiago. The Messiah came to set the captives free. O Messias veio para libertar os cativos. God is free. Deus é livre. He wants you to be His image free. Ele quer que você seja a imagem dele, livre. That's why when the Hebrews are slaves in Egypt, É por isso então que quando os hebreus estão sendo escravizados no He Egito, sends Moses to liberate the slaves. ele envia Moisés para libertar os escravos. When they sin, they go into slavery. E quando eles pecam, eles entram em When they repent, escravidão. He sends saviors. E quando eles se arrependem, Deus envia os salvadores. And He promises the Messiah, E ele então promete o Messias, who will break every yoke, que vai quebrar todo o break jugo, every chain, que vai quebrar toda a set the cadeia, captives e free. vai libertar os And the cativos. Messiah says, E o Messias diz: if you abide in my word, se permanecerdes na minha you palavra, will know the truth. vocês conhecerão a The truth palavra, will set you free. conhecerão a verdade vos If the libertará. Son shall make you free, Se o Filho vos you libertar, shall be free indeed. verdadeiramente sereis So livres. our university never told us Então a nossa universidade nunca nos contou that Martin Luther, the reformer who begins the Reformation, que Martinho Lutero, o reformador que inicia a reforma is protestante, the first political thinker in Europe who sees politics as pursuit of freedom. é o primeiro pensador político na Europa que vê então a política como uma busca pela liberdade. More than 70 years later, Mais de 70 anos depois, a French Roman Catholic philosopher, Jean Bodin, então um filósofo francês católico romano chamado Jean Bodin, he begins to secularize Luther's biblical philosophy of political freedom. ele começa então a secularizar a filosofia de Lutero sobre a liberdade política. Now, my time is running out. Então eu estou ficando sem tempo aqui. So let me jump to Luther's first book. Então deixa eu pular aqui para o primeiro livro de Lutero. But basically this conflict, whether politics is pursuit of power or politics is pursuit of freedom, Mas esse conflito então basicamente entre se a política é a busca pelo poder ou se é a busca pela liberdade. this is a consequence Essa é uma consequência of the Reformation making the Bible the soul of Protestant nations. da reforma protestante transformando então a Bíblia como o solo das nações protestantes. You're not going to be able to establish freedom in Brazil or Vocês South America não vão conseguir trazer liberdade de uma forma sólida sobre o Brasil ou a América do unless Sul, the Bible becomes the source of your worldview. a não ser que a Bíblia se torne a fonte da sua visão de mundo. This is very important and I wish we had the time to elaborate. Isso é muito importante, eu gostaria de ter mais tempo para elaborar isso. But let's jump to Luther's first book in 1520. Mas vamos olhar aqui para o primeiro livro de Lutero em His 1520. letter to Christian nobility in Germany. A carta à nobreza cristã na Alemanha. Why they need to protect pastors who want to educate Germany. E o porquê que eles querem proteger pastores que querem educar a Alemanha. Luther was hiding in the castle of Wartburg in Germany Então Lutero estava escondido dentro de um castelo na Alemanha and translating the New Testament. e traduzindo o Novo Testamento. And he realized the New Testament idea Ele percebe então que a ideia do Novo Testamento that all human beings are equal, é que todos os seres humanos são all iguais, believers todos os cristãos, os are crentes, priests and kings. são reis e sacerdotes. Priesthood and kingship of all O believers. sacerdócio é a realeza de todos os cristãos. This was the revolutionary doctrine that created the modern world. Essa é uma doutrina revolucionária que criou o mundo moderno. The Roman Catholic Church had built a university. A Igreja Católica Romana havia criado universidades Luther himself is a professor in a Catholic university. e o próprio Lutero era professor nessa universidade. But the university was institution of the church, for the church,
by the church. Mas a universidade na época era uma instituição da igreja, para a igreja, pela igreja. Church is the biggest judicial system. A igreja era o maior sistema judiciário que havia. If you want to become a judge or a chancellor or a Se lawyer, você quiser se tornar um advogado, ou mesmo um ministro, ou mesmo um juiz, you go to a Christian university to study law, você precisava ir para uma universidade cristã para estudar a lei. because Bible is God's law. Porque a Bíblia é a lei de Deus. And God's law has shaped the Justinian Code in Europe, E aí a Bíblia então moldou o Código Justiniano de toda a Europa, which is the code that is governing all of Europe, judicial system. que é o código que inspirou todo o sistema judiciário europeu. Later it's changed by Napoleon Code, which has shaped Brazilian law. Que depois foi então substituído pelo Código Napoleônico, que foi o que inspirou o Código Judiciário brasileiro. Now that history is here in this book, E toda essa história está aqui neste livro, which is also translated into que Portuguese, também já foi traduzido para o português. available from Brasilia. E está disponível aqui para o Brasil. So if you are studying law, you want to serve the church, you want to serve God, Então, se você está estudando a lei, você quer servir a igreja, servir a Deus. because the bishops are the judges. Porque os bispos são os juízes. You're helping them to make decisions that are just and righteous. Vocês estão ajudando-os a tomar decisões que são justas. So university was an institution of the church, for the church, by the church. Então, a universidade era uma instituição, então, pela igreja, para a igreja If you're going to serve God, you're going to serve the church, you go to the university. liderada pela igreja. Então, se você quer servir a Deus, você precisa ir para uma universidade. But priesthood and kingship of all believers mean Mas o sacerdócio e a realeza de todos os cristãos significa that every believer is supposed to be a priest serving God. que todo cristão deve ser então um sacerdote servindo a Deus. Every believer is to be a king. Todo cristão deve ser então um rei. Therefore, every believer should study. Portanto, todo cristão deve estudar. At that time, E naquela época, that if you went to church, se você viesse para a igreja, you would get the bread in Holy Communion, not the wine. você receberia o pão na Santa Ceia, mas não receberia o vinho. Wine is only for the priest, O vinho somente para o and padre. you're not a E priest. você não era um sacerdote. But human equality Mas na igualdade humana, means that everyone should be given bread and wine. significa que todos devem receber o pão e o vinho. So Luther is writing to the nobility Então Lutero está escrevendo para a nobreza that if everyone is to serve God as priest and king, que se todos nós devemos servir a Deus como sacerdotes e reis, then everyone needs to be educated. então todos precisamos receber educação. That's the revolution we call universal education. Essa é a revolução do que foi depois chamado de educação universal. At that time there are no schools in Germany. Naquela época não haviam escolas na Alemanha. So a Lutheran pastor opens his home as the school. Então um pastor luterano vai e abre a sua casa como uma escola. So the first school a child goes to is called homeschool. Então a primeira escola que uma criança vai é chamada de escola no lar, But this homeschool. is pastor's home Mas isso aqui é a casa de um pastor, because parents are illiterate. porque os pais são They can't analfabetos. teach their children. Eles não conseguiam ensinar os filhos. In 1524, E aí em 1524, Luther realizes that pastors' homes are too small. Lutero percebe que a casa então do pastor é muito pequena. They can educate 10, 15 kids, but not 50 kids, Eles 100 conseguem kids. até educar ali 10, 15 crianças, mas não 50, 100 So crianças. Luther writes to city councils Então o Lutero escreve ali para a prefeitura that as elder, you're responsible for the children. e ele diz: olha, como líderes e como anciãos aqui dessa cidade, vocês são responsáveis pelas City crianças. councils must build schools so that pastors can use them to teach. Então as prefeituras devem construir escolas para que os pastores possam vir nelas e ensinarem. I can't go into the history of education, E eu não posso entrar na história da educação, but this book, The Third Education Revolution, mas esse livro, A Terceira Revolução Educacional, what Luther starts is the Second Education e Revolution. aquilo que Lutero começa é a segunda revolução na educação. Tomorrow we will be talking about the Third Education Revolution. Amanhã, na reunião de líderes da Zion Church, nós vamos falar sobre a terceira revolução educacional. But many videos are available. Muitos vídeos já estão na internet. The summary is E o resumo disso é that
if God's will is to be done in Brazil, que se a vontade de Deus é para ser cumprida no Brasil, everyone has to know God's mind, todos nós precisam conhecer então so that as God's children they can make sure that God's will is done in Brazil. conhecer a mente de Deus, para que então como filhos de Deus possamos fazer a vontade dele no Brasil. Let me conclude by paraphrasing Então deixa eu concluir isso ao parafrasear the parable of the prodigal son. a parábola do filho pródigo. Prodigal son has taken his inheritance. O filho pródigo, ele tomou a sua herança. He has rebelled against his father. Ele se rebelou contra o seu pai. He has gone in far away from his Ele father. foi para muito longe do seu pai. Ended up becoming a slave. Acabou se tornando um escravo. He's living with the pigs, eating the food that pigs eat. Ele está vivendo com os porcos e comendo a comida dos porcos. He knows he's made a mess of his life. Ele sabe que ele fez uma bagunça na sua vida. He comes to his senses. E ele volta ao seu senso. I'll go back to my father. E ele fala, eu vou voltar para o meu pai. I have forfeited the right to be a son. I've taken my inheritance and wasted it. Eu abri mão do meu direito de ser filho. Eu peguei minha herança e desperdicei ela. But I will say to my father, Mas eu vou dizer ao meu pai, I'm not worthy to be your son, eu não sou digno de ser seu filho. but I'm starving. Mas eu estou faminto. Please make me your servant. Por favor, faz de mim o seu servo. The father says nonsense. E o pai fala, não. You are my son. Você é meu filho. You were lost, but now you're found. Você estava perdido, mas agora foi You encontrado. were dead, now you are alive. Você estava morto, agora está vivo. He calls his servant. E aí ele chama os seus servos. Give him a haircut. E ele fala, corta o cabelo Give dele. him a shower. Dê um Give banho him new nele. clothes. Dê novas roupas. Kill the fatted calf. I'm sorry. Kill the fatted calf. Pega a vaca mais gorda. Bring the best chefs. Mata e traz o melhor Bring the cozinheiro. musicians. Traz os músicos. Let's celebrate. Vamos celebrar. There's a great celebration Tem uma grande celebração. because a sinner has returned to his father. Porque então o pecador voltou para o seu pai. Everybody goes to sleep because they drank a little bit too much. Todo mundo vai dormir porque eles beberam um pouco demais. When he wakes up in the E morning, quando ele acorda na manhã seguinte, what happens? o que acontece? The son goes to his father's estate. O filho vai então para o estado do seu pai. He works the whole day. Ele trabalha o dia inteiro. Servants also work the whole day. Os servos também estão trabalhando o dia todo. Servants get paid. Os servos recebem salário. He doesn't get paid. Ele não recebe salário. Why? Por quê? He's the owner. Porque ele é o dono. He's the heir. Ele é o herdeiro. He's been reinstated as the son. Ele já foi reinstaurado como filho. Servants are told what to do. Os servos recebem ordens do que devem fazer. Nobody needs to tell him. Mas ninguém precisa dizer a ele o que ele deve Because he knows fazer. his father, he knows his father's will. Porque ele conhece o pai, ele conhece a vontade do seu pai. He tells the servants what they should be doing and not É ele doing. quem diz aos servos o que eles deveriam estar fazendo ou não. He is serving his father as a priest and as a king, Ele está managing servindo his father's state. o seu pai como um rei, como um sacerdote, cuidando dos negócios do pai. This is what Luther has understood. É isso que Lutero entendeu. That the Lamb of God Que o Cordeiro de Deus shed his blood derramou seu to sangue purchase slaves, para comprar escravos, slaves of Satan, escravos de to Satanás, make them sons. para transformá-los Because em as filhos, sons, porque enquanto filhos, they will serve their father eles servirão o seu pai as priests and kings. como reis e sacerdotes. That's the gospel. Esse é o evangelho. That's what Reformation recovered. É isso que a reforma reconquistou. That's freedom. Isso é liberdade. That's transforming Brazil. Isso é transformar o Brasil. Now, if the church does not take up education, Agora, se a igreja não tomar posse da educação, if we allow the Satan, the devil, to use education to deceive nations, se nós permitirmos com que o diabo venha usar a educação para enganar as God's nações, will is not going to be a done. vontade de Deus não será cumprida. So, as a church, Então, como igreja, you are the tree of life. vocês são a árvore da vida. Nation is in a mess A nação está uma bagunça. because you are the leaf for Porque the healing of the nation. Vocês são as folhas que são para a cura das nações. We'll continue at 8 o'clock. Nós continuaremos o culto das 8 da Thank you noite. very much. Deus abençoe. Obrigado.
Que palavra poderosa e transformadora. Eu tenho certeza que você fez várias anotações e se ficou alguma dúvida, não deixe de reescutar para que você possa tirar todas as suas dúvidas e ser muito abençoado. E lembre-se também, o Dr. Vishal Mangalwadi fez essa série de 4 pregações. Você assistiu agora a terceira, nós temos a parte final aqui na descrição desse vídeo. É lá que ele fecha essa série com chave de ouro, falando sobre a Nova Jerusalém e o nosso papel na preparação dessa cidade celestial. Que Deus te abençoe.